Olá a todos. A nossa roda de conversa desse sábado é uma psicografia recebida em 23 de junho de 2015, chamada O Mestre de Obras. Francisco parou diante do magnífico edifício, precipitou-se a recordar. Quantos dias equilibrando-se sobre passarelas sem apoio, apenas sustentadas pelos cabos que tremulavam ao sabor dos ventos. Quantas marmitas geladas, ingeridas sem saborear, apenas para saciar a fome contundente. Agora ele estava ali, Maison Maravilha 1. E eu, seu Chico, mestre de obras, totalmente desconsolado, sem teto e desempregado, apenas com as mãos calejadas esperando serem premiadas com um novo trabalho digno. Uma lágrima furtiva escorreu dos seus olhos cansados. E não que de repente um panfleto colado no poste chama sua atenção. Precisa-se mestre de obras. Ao se aproximar mais, ele leu Maison Maravilha 2. Será construída breve ao lado da Maison 1. A primeira coisa que lhe veio à mente foi coincidência. A segunda coisa, não foi. Foi resposta às minhas orações. E vocês o que acham? Apenas respondam sem titubear. Foi coincidência ou auxílio divino? Quem respondeu coincidência, parem um instante, reflitam. Pensem no mar azulado, nas araras, nas tartarugas, nos bebês delicadamente belos. Todos que responderam, Deus intercedeu. Tenham um pouco de paciência e nos ouça. Vocês estão certos, mas precisam saber. Tudo foi mais simples do que imaginam. Francisco foi ao seu quarto, ajoelhou-se na beira da cama e conversou com Deus. Pai, por favor, me ajude. Apenas isto. Sem velas, sem promessas, sem intermediários. O pedido foi atendido, porque o mestre de obras tinha merecimento. É assim que se processa a relação com Deus, leve e amistosa. E vocês que ainda insistem em dizer que foi coincidência, pelo menos tenham a sensatez de não afirmarem que o mar azulado, as araras multicoloridas, as tartarugas esquisitas, os bebês perfeitos, como uma pintura, foram obras do acaso. Apenas apareceram sobre a superfície do planeta, por uma feliz coincidência. Poeta estelar, por Elzoray. Ele também nos traz um pequeno texto, uma reflexão sobre esse chacoalho de amor. Sendo um espírito aprendiz, as dificuldades do dia a dia se revestem com um manto de aprendizado. Para aprender é necessário buscar conhecimento e ter interesse em destrinchar tantos conceitos desconhecidos. Mas para aprender a partir do enfrentamento, é preciso apenas ter fé e ter a humildade de reconhecer que suas próprias forças não são suficientes para olhar para trás e dizer, consegui. Amigo da luz, membro da Pleiade do amor universal. O chacoalho de amor de hoje
nos traz que basta o nosso desejo pessoal, o nosso esforço, o nosso movimento em querer que as coisas se modifiquem, se transformem, para que as coisas começam a se movimentar. As coincidências, elas não existem. Existe um sincronismo entre aquilo que você gostaria e aquilo que você está precisando. Existem momentos que a gente nem sabe o que a gente está precisando, a gente só tem um desejo. E as coisas simplesmente acontecem e a gente talvez não aproveite a grande oportunidade que temos diariamente das nossas escolhas. As nossas escolhas é o nosso esforço individual. Por exemplo, ao se levantar, nós temos a livre escolha de tomar café da manhã, não tomar. E na hora de escolher o que vai comer, eu estou com tanta pressa e ontem nós tivemos uma comemoração à noite aqui em casa que sobrou um pedaço de pizza e um refrigerante na geladeira. Mas também tem as frutas, o chá, o queijo, enfim, um pão, um bolo. Mas que escolha que eu vou fazer? Que movimento que eu vou fazer para que o meu dia comece da melhor forma possível? Sem julgamentos, para aquele que escolhe o que a gente já sabe que não é saudável, principalmente naquele horário da manhã. Mas é uma escolha. Quando a gente escolhe, quando a gente faz um movimento, toda a energia daquela escolha vai se acoplando a nós. E quando as coisas se concretizam, se materializam, nada mais são que vários acoplamentos de muitas escolhas que a gente fez. Portanto, não há castigo, o que há é merecimento. E o que a espiritualidade tem sobre tudo isso? Eles nos dão as oportunidades. Nós sabemos o que temos que fazer, muitas vezes sabemos. Muitos a gente tem a intenção, mas não consegue ter a ação de concretizar. Cada um está num processo, cada um tem o seu tempo de despertar. Mas a cada consequência negativa é alguma coisa que está querendo nos dizer que as nossas escolhas não têm sido as melhores. Nós somos os mestres das nossas obras. No Chacoalho, esse mestre, ele precisou, estava desamparado, desempregado. A obra dele estava ali pronta à sua frente. Mas a vida é um constante movimento. E a parte dele ali, a contribuição dele naquela obra já tinha se findado. Mas ele continua precisando de trabalho. Mas foi nessa hora, valorizando tudo que ele já teve, de material, de conforto, ele ficou preocupado e é natural, isso acontece com todos nós diante de muitas situações. E ele se ajoelhou e pediu a Deus que o ajudasse. Ele não sabia, pelo que o Chacoalho mostrou, muito o que pedir. Ele só precisava de ajuda. O panfleto estava lá para muitos outros mestres de obras. Uma obra daquele tamanho não há para um mestre de obra só. Existem muitos. E muitas pessoas que estão precisando.
mas ele teve o merecimento, através do seu movimento, do seu esforço pessoal, de pedir auxílio. Todos nós precisamos de auxílio em muitas coisas. Nós não somos infalíveis, sabemos tudo. Não, nós precisamos de muito auxílio. Só que à medida que a gente é ajudado, a gente vai aprendendo para que na próxima vez a gente faça melhores escolhas e a lição já tenha sido aprendida. Isso é um desenvolvimento. A gente não pontua muito, a gente não teoriza muito isso, porque acontece para com todas as pessoas. Então, se ele não tivesse o merecimento, se não tivesse pedido, se não tivesse feito aquele movimento, o panfleto estaria lá, mas ele passaria despercebido. Não teria aproveitado aquela oportunidade. Em outro momento, talvez com um pouco mais de fé, com um pouco mais de confiança, ele desejasse com toda a sua força, e aí o convite para essa oportunidade da sua profissão apareceria com certeza de uma outra forma em um outro momento. E o que aconteceu com ele acontece conosco. E o nosso caminho, todo mundo deseja que seja muito próspero, né? Que a gente tenha saúde, que não nos falte conforto, alimento, que a nossa moradia tenha minimamente tudo aquilo que a gente busca. Algumas pessoas querem um pouco mais, e tudo bem, faz parte do desenvolvimento humano. Todo mundo tem que buscar aquilo que ressoa, seja de forma material ou seja de forma espiritual. Mas o que vai fazer a diferença diante do merecimento e de como as coisas, como esse sincronismo disfarçado pelo nome de coincidência aparece, o que vai ditar isso é o nosso movimento de nos favorecer, de irmos atrás, de nos esforçarmos. Eu quero uma posição melhor, quero aprender mais. O que eu preciso fazer? Muito embora eu esteja cercada de pessoas que queiram o meu bem, que desejam a minha ascensão, que desejam a minha espiritualidade, a minha prosperidade, a minha saúde. Muito embora o desejo de todos seja muito importante e eu sou muito feliz por saber disso, na prática, o que vai contar é o meu movimento, é o meu desejo. Então, que todos nós façamos escolhas melhores diante de tudo. Assim a gente vai ficando mais alerta e tudo aquilo que pode parecer um desafio para o outro, diante de pequenos movimentos que a gente faz nos nossos dias, esse sincronismo vai se desenhando no nosso dia, onde quando a gente precisar de uma pessoa para conversar, a pessoa vai aparecer. Quando a gente precisar de um aporte financeiro, esse aporte vai chegar. A gente vai precisar de um profissional que nos instrua, seja no trabalho ou seja médico. Esse profissional vai aparecer. A gente não vai ficar desamparado, mas tudo depende do movimento inicial, trazido pela minha decisão, pelo meu esforço. E tudo vai se desenhando. A saúde reinará, a paz, que é muito importante, e nada nos faltará. E é assim, como diz o Chacoalho, o nosso contato com Deus é leve e amistoso. É
É uma consequência apenas. É como se a gente confiasse mais em todos os momentos, em todas as nossas decisões, que consequentemente o merecimento chegará até nós. Sem julgamentos, sem cobranças. Ah, ele consegue mais, não importa. A caminhada é individual, intransferível. E como eu disse, ninguém, mesmo que me amando, mesmo querendo o meu bem, não pode passar por essa caminhada, não pode fazer essa caminhada por mim. E eu também não conseguirei fazer essa caminhada por aqueles que amo demais. Então eu torço para que todos, sem exceção, tome esse chacoalho como uma reflexão para as nossas decisões, que elas sejam melhores, que sejam bem intencionadas, de pequenas coisas. Fazendo diariamente pequenas coisas, nós vamos colher grandes coisas, prósperas, e que vai ressoar totalmente com aquilo que eu plantei, que eu fui atrás, que eu me esforcei. Então, nada mais justo que eu receber aquele benefício. Obrigada a todos e até a próxima roda de conversa. Obrigada.